Desde o início da humanidade, o ser humano busca ser amado, compreendido, cercado de pessoas que o valorizem. Mas, como Maquiavel já percebia em seu tempo, a amizade é o disfarce mais comum do interesse. O poder, o sucesso e até mesmo a bondade têm o estranho dom de revelar quem realmente está ao nosso lado e quem apenas se alimenta daquilo que pode extrair de nós. Você já percebeu que, quando você está mal, muitos somem, mas quando começa a vencer, surgem novos amigos que nunca se lembraram de você antes? Maquiavel chamava isso de a natureza volúvel dos homens. Para ele, a amizade não nasce da lealdade, mas da utilidade. E quando a utilidade termina, o vínculo se desfaz como se nunca tivesse existido. O mais ingênuo dos homens acredita que as pessoas o amam por quem ele é. O mais sábio sabe que elas se aproximam pelo que ele representa. É uma verdade dura, mas libertadora. A maioria das amizades nasce da conveniência, não da afinidade. O elogio é a moeda do interesse. O sorriso é o disfarce da necessidade. E o conte comigo é, muitas vezes, a senha de acesso a tudo o que o outro pode tirar de você. Maquiavel dizia que o príncipe, aquele que ocupa uma posição de poder, deve estar sempre atento àqueles que o cercam, porque a adulação é o primeiro passo da manipulação. O mesmo vale para qualquer pessoa comum que cresce, melhora, se destaca. O sucesso atrai aliados, mas raramente amigos. O poder é um espelho que reflete o pior das intenções humanas. A grande ilusão é acreditar que ser bom, generoso e disponível fará com que os outros retribuam. O mundo não funciona em equilíbrio, e o coração humano não é um tribunal de justiça. Os que mais ajudam são, muitas vezes, os que mais serão esquecidos. A gratidão dura o tempo da necessidade. Depois que ela acaba, vem o silêncio. E, às vezes, a traição. O homem que confunde simpatia com lealdade vive cercado de falsos amigos. São os que elogiam quando ele está forte e desaparecem quando ele cai. São os que prometem ajuda e somem quando o preço do apoio é a reciprocidade. São os que fingem torcer, mas esperam o tropeço para se sentirem aliviados. Eles não amam você. Amam o que recebem através de você. Maquiavel sabia que o poder não cria monstros, apenas os revela. Quando alguém começa a vencer, os amigos que antes o cercavam por igualdade começam a vê-lo como ameaça. O mesmo gesto que antes despertava admiração, agora desperta inveja. O mesmo sorriso que parecia sincero agora esconde cálculo. É por isso que ele aconselhava: os homens esquecem mais facilmente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Em outras palavras, mexer com o ego ou o interesse de alguém é mais perigoso do que qualquer ofensa direta. Muitos suportam o desprezo, mas não suportam ver você crescer. E aqui está a raiz da ilusão da amizade. Enquanto você é útil, divertido, acessível, você é querido. Quando decide dizer não, impor limites, seguir seu próprio caminho, torna-se arrogante, frio, distante. O mesmo círculo que aplaudia sua bondade começa a condenar sua firmeza. Mas não se engane, não foi você quem mudou. Foram as máscaras deles que caíram. A verdade é que quase todos os relacionamentos humanos carregam algum tipo de troca. O problema é quando essa troca é disfarçada de afeto. Maquiavel não condenava isso. Ele apenas reconhecia. Para ele, o erro não está em aceitar que o mundo é movido por interesse, mas em acreditar que não é. O sábio não se revolta com a natureza humana. Ele aprende a usá-la a seu favor. Ser usado é inevitável. Permanecer cego, não. A diferença entre o tolo e o estrategista é que o primeiro se ofende com a traição e o segundo aprende a reconhecê-la antes que aconteça. O poder, o dinheiro, a influência ou qualquer tipo de destaque são testes de caráter. Quando você cresce, os verdadeiros se afastam dos holofotes e os falsos correm para o centro do palco. E há um ponto ainda mais cruel. As pessoas se aproximam mais por inveja do que por admiração. Querem estar perto de você não para aprender, mas para medir o quanto você já avançou em relação a elas. Fingem apoio, mas calculam vantagem. Sorriem, mas comparam. E no dia em que você cair, serão as primeiras a dizer: eu já sabia. Por isso, Maquiavel via a amizade como um território perigoso. O amigo verdadeiro é exceção, quase um milagre. O resto é conveniência, teatro, sobrevivência emocional.
O homem prudente deve ter amigos, sim, mas poucos, testados, provados pelo tempo e pela adversidade. Os demais, ele deve manter a distância com cortesia e silêncio. A amizade ingênua é uma armadilha disfarçada de afeto. A amizade lúcida é construída com respeito e desconfiança equilibrada. O segredo está em não se entregar demais, não se abrir demais, não esperar demais. Maquiavel diria que o príncipe sábio deve saber usar as pessoas sem ser usado. E isso vale para todos nós. No fundo, o que mais dói nas relações humanas não é a solidão, mas a percepção de que fomos companhia para quem só queria abrigo temporário, que estivemos disponíveis para quem nunca esteve de verdade, que chamamos de amigo quem nos via apenas como utilidade. Mas esse despertar é o início da liberdade. Porque a partir do momento em que você entende que a amizade não é garantia de lealdade, você se torna invencível. Passa a ver o mundo como Maquiavel via. Não como ele deveria ser, mas como realmente é. E isso muda tudo. Poucos textos da história da filosofia foram tão sinceros sobre a natureza humana quanto O Príncipe, de Maquiavel. Enquanto outros pensadores escreviam sobre virtudes e moral, Maquiavel escrevia sobre poder e realidade. Ele não se preocupava em consolar, queria abrir os olhos. E uma das verdades mais duras que ele expôs é esta: a ingratidão é a regra e não a exceção. Para Maquiavel, esperar gratidão é um erro fatal. O ser humano, dizia ele, é movido por interesse e medo. Quando o interesse acaba, acaba também a lealdade. Quando o medo some, o respeito se dissolve. A gratidão dura o tempo da conveniência. É por isso que na política e na vida, tantos se decepcionam. Ajudam esperando reconhecimento, mas recebem silêncio. Ele afirmava que os homens são ingratos, volúveis, mentirosos, covardes diante do perigo e ávidos por lucro. Essa frase não é um ataque à humanidade. É uma observação cirúrgica. A ingratidão, para Maquiavel, não é uma falha de caráter, mas uma consequência lógica da natureza humana. As pessoas esquecem quem as ajudou porque a ajuda recebida as coloca em posição de inferioridade. E ninguém gosta de se sentir inferior. É por isso que, frequentemente, quem mais ajudamos é quem mais se afasta depois. O favor cria uma dívida emocional que o outro não quer pagar. Ele se sente diminuído e, para compensar, começa a se afastar, a justificar, a distorcer o passado. O ingrato precisa transformar o benfeitor em vilão para aliviar a própria culpa. É mais fácil dizer "ele me usou" do que admitir "eu precisei dele". Maquiavel observava esse padrão em príncipes e súditos, mas ele se repete em qualquer relação humana. O amigo que você levantou na queda, o colega que você ajudou a crescer, o parente que você estendeu a mão, todos eles, em algum momento, podem se voltar contra você não por maldade, mas por orgulho ferido. A gratidão é uma lembrança constante da própria fraqueza. E o ego humano prefere o esquecimento à humildade. Por isso, o maquiavélico não se ofende com a ingratidão. Ele a antecipa. Sabe que o favor cria dependência, e toda dependência gera ressentimento. Ele ajuda, mas sem ilusões. Dá, mas sem esperar retorno. E, principalmente, nunca se coloca completamente nas mãos dos outros, porque quem dá tudo, perde o poder. Maquiavel ensinava que o príncipe prudente deve fazer favores, de modo que a pessoa os receba, mas não possa deixar de depender de quem os concedeu. Em outras palavras, ajude sem se tornar descartável. O erro dos ingênuos é entregar tanto que o outro passa a se achar autossuficiente. O sábio ajuda de forma calculada, garantindo que o vínculo se mantenha pelo respeito, não pela obrigação moral. A ingratidão é o preço de quem acredita demais na bondade dos outros. O maquiavélico entende que a bondade é útil apenas quando aplicada com consciência. Ele não fecha o coração, mas abre os olhos. Ele sabe que o homem que mais fala de gratidão é o primeiro a esquecer, e que a maioria só reconhece um gesto quando precisa novamente dele. Na vida moderna, isso se manifesta o tempo todo. Você estende a mão, mas quando o outro se reergue, ele se afasta, porque olhar para você o lembra do momento em que foi fraco. É por isso que, às vezes, o sucesso afasta mais do que aproxima.
As pessoas preferem a companhia de quem está no mesmo nível de necessidade. O seu crescimento é o espelho do que elas ainda não conseguiram ser. E há uma verdade ainda mais amarga. O ingrato não esquece o favor, ele o nega. Ele cria uma narrativa em que nunca precisou de você. Distorce a história para se sentir livre da dívida moral. É o amigo que diz, você não fez mais do que sua obrigação. O colega que comenta, ele só conseguiu porque eu o apoiei. O familiar que afirma, ela se acha demais agora. Todos esses discursos têm a mesma origem, o orgulho ferido pela gratidão que nunca quiseram sentir. Maquiavel diria que a ingratidão não é um defeito, mas uma ferramenta de autoproteção psicológica. O homem ingrato se protege da vergonha de ser ajudado. Ele prefere odiar quem o socorreu a admitir que foi fraco. Por isso, os que ajudam demais acabam isolados, e os que observam em silêncio acabam respeitados. O verdadeiro estrategista não busca ser amado, busca ser necessário. E há uma diferença imensa entre as duas coisas. O amor é instável. A necessidade é constante. O amor acaba quando o encanto some. A necessidade permanece enquanto houver utilidade. Maquiavel preferia ser temido e necessário do que amado e esquecido. E embora pareça frio, há sabedoria nisso. Na vida pessoal, isso significa agir com equilíbrio, ajudar, mas com limites, estar presente, mas com lucidez. O ingrato nunca deve ser odiado, deve ser compreendido como parte da natureza humana. O maquiavélico não guarda rancor. Ele aprende, ele entende que a ingratidão é o imposto cobrado dos que têm bom coração. E quem paga sem aprender, paga de novo. A lição é clara. Quem espera gratidão está se colocando em posição de fraqueza. A ajuda deve ser feita por escolha, não por necessidade de reconhecimento. O silêncio é o melhor pagamento, porque no fim, quem faz o bem de forma consciente não precisa de aplauso, precisa apenas de discernimento. Maquiavel via na ingratidão uma oportunidade, a de se tornar mais forte. Ele acreditava que o príncipe deve usar a ingratidão como teste. Aquele que permanece leal mesmo sem recompensa é raro e deve ser valorizado. O resto, ele deixava partir. A cada vez que alguém é ingrato com você, há duas escolhas, se magoar ou se libertar. O primeiro caminho o torna vítima, o segundo o torna sábio. A dor de ser esquecido é muitas vezes o portal para o poder da independência emocional. Por isso, o maquiavélico não lamenta o que perdeu. Ele observa quem ficou. O ingrato o ensina quem não merece estar ao lado dele. E essa é uma lição mais valiosa do que qualquer favor retribuído. Maquiavel acreditava que os homens são guiados por dois motores, o medo e o interesse. É uma constatação dura, mas inescapável. Raramente alguém se aproxima de outro por amor puro à sua essência. A maioria se aproxima por causa de algo que deseja. Proteção, companhia, influência, status, vantagem emocional ou financeira. E quanto mais você tem a oferecer, mais pessoas surgem fingindo querer sua presença, quando na verdade querem sua utilidade. No mundo moderno, o interesse é mais disfarçado do que nunca. Ele se veste de amizade, de carinho, de lealdade. Mas o maquiavélico aprende a enxergar o que os olhos não veem, as intenções por trás das palavras. Porque quem fala demais sobre o quanto gosta de você, geralmente está apenas medindo o quanto pode ganhar com isso. Há um tipo específico de pessoa que Maquiavel descreveria como o aliado temporário, aquele que está sempre por perto enquanto você tem algo a oferecer. São pessoas que parecem presentes em todos os momentos, mas nunca estão verdadeiramente ao seu lado. Elas aparecem nos bons dias, desaparecem nas crises e retornam quando a maré volta a subir. São os amigos de conveniência, especialistas em adaptação. O maquiavélico aprende a reconhecê-los pelos sinais sutis, elogios exagerados, promessas genéricas, presença constante quando há abundância e ausência total quando há sacrifício. O interesse não é discreto. Ele se revela nos detalhes. Quem te procura apenas quando precisa, não te enxerga como pessoa, mas como ferramenta. Esses falsos amigos não têm prazer na sua vitória. Têm interesse nela. Eles se aproximam do brilho para não parecerem tão apagados,
Mas o que Maquiavel nos ensinaria é simples. Quem se aproxima pelo que você tem, se afasta quando você perde. E o verdadeiro teste das relações acontece na escassez, nunca na fartura. No poder, na política e na vida, isso é constante. Os que aplaudem hoje serão os que criticarão amanhã, se perceberem que você já não serve ao propósito deles. Por isso, o homem sábio não se ilude com o carinho fácil. Ele sabe que a verdadeira amizade não é medida pelo entusiasmo, mas pela constância. O que permanece em silêncio quando todos se afastam, esse é raro, e vale mais do que um exército de bajuladores. O maquiavélico entende algo que os ingênuos não percebem. O interesse é previsível. Quem te elogia demais quer algo. Quem se aproxima rápido demais tem pressa por um benefício. Quem diz, você é diferente de todos os outros, está apenas testando se você é fácil de manipular. As palavras doces são a máscara do oportunista, mas há uma forma de inverter esse jogo. Maquiavel dizia que o príncipe deve usar o interesse a seu favor. Se as pessoas só se movem por benefício, então é possível fazer com que o benefício delas dependa da sua estabilidade. Em outras palavras, faça com que ser leal a você seja mais vantajoso do que trair você. No mundo moderno, isso se traduz em inteligência emocional e autonomia. Seja bom, mas não previsível. Seja generoso, mas não disponível demais. O erro dos puros é dar acesso ilimitado a quem não conquistou. O maquiavélico dá acesso seletivo. Ele observa antes de confiar. E quando confia, ainda assim mantém distância estratégica. Os falsos amigos não suportam limites. Eles desaparecem quando percebem que não podem mais te controlar. E esse desaparecimento é, na verdade, uma bênção disfarçada. Cada pessoa que vai embora quando o interesse acaba está, sem saber, limpando o seu caminho. O homem prudente entende que nem todo afastamento é perda. Muitas vezes é libertação. Quando as pessoas se afastam porque não podem mais te usar, o universo está apenas te devolvendo o poder que você havia entregue em mãos erradas. Maquiavel enxergava nas relações humanas o mesmo que via nos reinos. Alianças frágeis, promessas quebradas, sorrisos calculados. O verdadeiro príncipe, dizia ele, deve ser temido o suficiente para não depender do amor dos outros, mas justo o suficiente para não provocar o ódio. Isso vale para qualquer um de nós. Seja respeitado, não dependente. Os que se aproximam por interesse sempre acreditam que estão enganando você. O maquiavélico sorri, mas observa. Ele ouve, mas não revela. Ele deixa o outro acreditar que controla o jogo, enquanto, na verdade, é ele quem dita o ritmo. Essa é a arte da invisibilidade emocional. O poder não está em reagir, mas em antecipar. No campo psicológico, Carl Jung diria que esses falsos amigos são projeções do nosso próprio inconsciente. Eles representam o reflexo da parte de nós que ainda busca validação, aceitação e pertencimento. Quando deixamos de precisar ser amados, os interesseiros perdem o poder sobre nós. Quem é inteiro não é manipulável. Por isso, reconhecer o interesse alheio não deve gerar raiva, mas clareza. Cada pessoa que tenta te usar está te ensinando o valor de dizer não. O maquiavélico sabe que a liberdade começa quando ele deixa de ser fonte de energia para os parasitas emocionais. Ele não fecha o coração, mas fecha as brechas. O poder é silencioso. O respeito é discreto. A força está em não reagir. Quando o interesseiro perceber que não consegue mais te abalar, ele se afastará. E o vazio que ele deixa será o espaço para pessoas autênticas entrarem. A sabedoria de Maquiavel não é sobre dominar os outros, mas sobre não ser dominado. Ele via o mundo como um campo de forças em constante disputa. E quem entende isso para de agir por emoção e começa a agir por percepção. No fundo, todos querem algo, mas o sábio sabe o que também quer. E é isso que o diferencia. Ele escolhe as alianças que fortalecem, não as que drenam. Ele não tenta agradar, tenta compreender. Ele não entrega tudo, porque sabe que quem entrega tudo perde o controle. E o mais importante, ele não confunde atenção com afeto. A atenção é o modo mais barato de se comprar confiança. O afeto verdadeiro é silencioso, constante e raro. A maior libertação que um ser humano pode experimentar é deixar de depender do reconhecimento dos outros. Quando você entende isso, descobre que a solidão não é castigo, é filtro. E que o isolamento,
longe de ser fraqueza, é a morada dos fortes. Maquiavel nunca acreditou na ideia romântica de que o poder poderia coexistir com a ingenuidade. Ele sabia que a solidão é o preço inevitável de quem desperta. Porque quando você enxerga o jogo por trás dos sorrisos, quando entende as intenções que moldam cada gesto, o convívio comum deixa de ser confortável. Você passa a preferir a companhia do silêncio à presença dos disfarces. A solidão dos fortes não é vazia, é estratégica. É o espaço onde a mente se reorganiza, o espírito se fortalece e o poder se acumula. Enquanto os fracos buscam companhia para não enfrentar a si mesmos, os fortes usam a solidão para dominar suas sombras. Carl Jung dizia que aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. E despertar é sempre um processo solitário. O maquiavélico entende isso com clareza. Ele sabe que o poder atrai falsos aliados e que o sucesso traz inimigos disfarçados. Então, ele aprende a viver com poucos, e às vezes com ninguém. Não porque não queira estar com os outros, mas porque não precisa. Essa é a verdadeira liberdade, não precisar mais mendigar presença. A solidão do sábio é diferente da solidão do tolo. O tolo se sente abandonado. O sábio se sente protegido. O tolo sofre por falta de aplausos. O sábio agradece por não ser interrompido. O tolo busca ser compreendido. O sábio aceita ser mal interpretado. Porque ele entende que a verdade nunca é popular e que os olhos do ignorante não reconhecem o valor do discernimento. Carl Jung explicava que o homem que mergulha em si mesmo inevitavelmente se afasta da multidão. É um processo natural. Quanto mais consciência, menos necessidade de aprovação. Quanto mais autoconhecimento, menos dependência emocional. O preço da clareza é o afastamento. Mas é um preço justo, porque o que se ganha em paz é infinitamente maior do que o que se perde em companhia. Maquiavel, se vivesse hoje, diria: os fortes não estão sozinhos porque foram abandonados. Estão sozinhos porque aprenderam a não se vender. E isso é algo que poucos compreendem. O mundo moderno glorifica a exposição, o barulho, o pertencimento, mas os que realmente comandam, nas empresas, na política, na vida, são sempre os discretos, os reservados, os que sabem a hora de desaparecer. A solidão é o refúgio dos estrategistas. É nela que o poder se constrói, que os planos amadurecem, que o coração se fortalece. Quando você para de falar sobre o que vai fazer e simplesmente faz, as pessoas começam a te respeitar. Porque o mistério impõe presença, o silêncio intimida, e quem não entende o silêncio jamais compreenderá o poder. O que Maquiavel e Jung teriam em comum é a compreensão de que a verdadeira força nasce do autodomínio. O homem que precisa de aplauso é servo. O homem que precisa ser compreendido é frágil. O homem que se basta é livre. E a liberdade é o mais alto nível de poder que existe. Mas essa liberdade tem um preço: a perda das ilusões. Quando você para de acreditar que todos são bons, quando aceita que a maioria te usa e que o amor humano é condicionado, algo dentro de você morre. É a morte da ingenuidade, mas logo depois nasce algo novo: a consciência. A partir daí, você se torna intocável, não porque é frio, mas porque é lúcido. A lucidez te protege do encantamento e da manipulação. Quando alguém tenta te usar, você já sabe o roteiro. Quando alguém mente, você enxerga nas entrelinhas. Quando alguém tenta te bajular, você sorri, mas não entrega as chaves. Maquiavel diria que aquele que conhece a natureza dos homens nunca será surpreendido. E essa é a essência da força: não se surpreender mais. Não esperar demais. Não se ferir por perceber o óbvio. Os fortes não esperam justiça, criam estratégia. Os tolos esperam reciprocidade e são devorados pela decepção. A solidão dos fortes é o oposto da tristeza. É clareza pura. É a paz de quem sabe o próprio valor, de quem não precisa provar nada, de quem entende que o respeito verdadeiro vem do silêncio e da distância. É a postura de quem não pede, impõe. De quem não se explica, apenas age, e então surge a liberdade. Porque quando você deixa de depender de amigos falsos, de elogios vazios, de presenças forçadas, descobre que nada pode te ferir.
As pessoas só te atingem quando têm acesso, e o maquiavélico aprendeu a trancar as portas. Carl Jung dizia que ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. E é isso que a solidão dos fortes faz. Te obriga a olhar para dentro, a aceitar o que há de sombra, a dominar o que te domina. O homem que domina a si mesmo não teme perder ninguém, porque sabe que ninguém pode completá-lo. Por isso, Maquiavel não pregava o isolamento como fuga, mas como autossuficiência emocional. O verdadeiro príncipe é aquele que pode caminhar sozinho e ainda assim continuar inteiro. Ele não precisa de alianças para existir, ele escolhe com quem se alia. E quando? Quando você chega a esse ponto, algo muda. As mesmas pessoas que antes te chamavam de frio começam a te chamar de forte. As mesmas que te achavam arrogante passam a te respeitar. Porque o mundo teme quem não precisa dele. A independência é o maior ato de poder. A solidão dos fortes é o estado de quem aprendeu a viver em silêncio, agir com estratégia e escolher a quem permitir entrada. É um tipo de realeza interna. Porque o verdadeiro trono não está no domínio sobre os outros, mas no domínio sobre si. No fim, quem sobrevive não é o mais querido, é o mais consciente. Quem prospera não é o mais amado, é o mais preparado. Quem reina não é o que tem mais aliados, mas o que sabe estar só. Então lembre-se, a solidão não te isola, te eleva. A distância não te enfraquece, te protege. O silêncio não te esconde, te consagra. E quando todos perceberem que você não precisa mais deles, será tarde. Porque é exatamente nesse momento que você se torna o que Maquiavel chamaria de intocável. O ser que aprendeu a viver entre os homens sem ser escravo das suas ilusões. Nem todos que te cercam te amam, mas todos que te usam te ensinam. A gratidão é rara, a consciência é poder.